Do Senhor, meus queridos, Deus abençoe a todos no poderoso nome de Jesus. Nós estamos aqui no Templo Central, um dia inteiro fazendo parte da obra do Senhor, da diretoria, e eu quero deixar uma palavra a todos vocês. Eu não sei se todos que estão nos vendo têm conhecimento do que é um chamado, mas o chamado está ligado à renúncia, mas também está ligado à alegria no espírito. E às vezes eu acredito que muitos que têm um chamado estão perdendo a alegria no espírito, e aí o seu chamado está sendo cansativo. Sabe quando alguém tem um grande chamado, mas percebe que o seu chamado está sendo cansativo para a sua vida? Porque estão perdendo a alegria no espírito. Uma das coisas importantes na vida de quem tem um chamado é alimentar-se a sua vida com a alegria que vem do Senhor. Porque quem tem chamado tem prazer nas coisas divinas. Não fica oscilando na fé, não fica dizendo, hoje eu estou bem para a igreja, hoje eu quero largar tudo, hoje eu quero fechar a igreja, hoje eu quero abrir a igreja. Não. Essas atitudes em nós significam que a alegria do Espírito na obra do Senhor está indo embora. E é perigoso porque se nós alimentarmos o corpo com alimento errado, não ficaremos doentes. E se nós alimentarmos o nosso espírito com essas indecisões, nós também ficaremos doentes, de forma a abandonar o ministério. Você conhece alguém que abandonou o ministério? E aí quando a pessoa abandona o ministério, uma das primeiras coisas que as pessoas fazem é o seguinte, achar motivo, achar um culpado para dizer assim, não, o culpado foi fulano, eu suportei. Porque a maioria das pessoas que abandonam o ministério é isso. Eles não dizem assim, irmãos, eu não estava bem, eu abandonei, eu fechei a igreja, eu larguei o ministério. Não diz não, a pessoa sempre procura um culpado. O culpado de eu não estar lá é cicrano, é fulano. O culpado de ter saído da igreja é cicrano. O culpado de eu ter saído da direção do círculo de oração é ciclano. O culpado de eu ter largado o ministério missionário, pastoral, bispal, apostolado, diaconado, é fulano, é ciclano, é o pastor que não é bom, é a igreja que não é boa, a igreja não está bem localizada, a igreja está no meio do mato. Sempre procura um culpado, é claro, porque alguém que não consegue se dominar no espírito vai conseguir enxergar a sua fraqueza? É claro que não. Vai buscar subterfúgio em outras situações para as pessoas olharem para ele ou para ela para dizer assim, não, fulano não é culpado, quem foi culpado foi cicrano. Não, irmãos. A primeira coisa para uma pessoa que é chamada pelo Espírito para um grande chamado ministerial, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer as suas fraquezas. Você não foi até aquela rua, a culpa é sua. Você não abriu a congregação, a culpa é sua. Os irmãos não cantaram direito, a culpa é quem está na frente. Os irmãos não foram para a oração, a culpa é sua. A culpa é minha, a culpa é nossa. Quando nós agimos dessa forma, como entendemos que a culpa não é das pessoas, é nossa, isso é um bom sinal. Porque você está trabalhando o seu espírito a entender a importância de quem você é, mesmo tendo a sua fraqueza, a sua fragilidade. Aí o Espírito de Deus começa a alegrar o teu espírito, e aí você vai seguindo em frente. Um chamado, ele não abandona o chamado. Um chamado, ele não põe a culpa nas pessoas para dizer que ali é problema, lá é problema. Nós botamos uma igreja em Angra dos Reis, quase no meio do mato, agora que tem umas casinhas perto. Muitos falaram mal, mas botou a igreja no meio do mato, pastor. Não tem ninguém naquele bairro. Agora está lá a igreja, é uma bênção. Quem é chamado persevera, é constante. Quem é chamado não fica oscilando. Você deve trabalhar isso. Se você tem um chamado e vive oscilando, você não está bem. Você precisa alimentar o teu espírito com a alegria do Espírito do Senhor, para que você prossiga até o dia que o Senhor vier nos buscar. Pense nisso. Está caído? A culpa não é de ninguém. Reconheça que a culpa é sua. E aí Deus vai
observar sua integridade e vai ajudar você. Porque enquanto ficarmos botando a culpa em alguém, Deus não tem condições de nos ajudar. Porque nós estamos tirando a culpa de nós e colocamos nos outros. E isso aí é uma atitude de quem é astuto. E astuto é coisa de Satanás. A culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. Você não está bem, a culpa é sua. A culpa não é de ninguém. Fulano me tirou da igreja. Ninguém tira ninguém da igreja. Você que se entregou, você viu a luta e você falou, não aguento mais sair da igreja. Ninguém foi culpado, foi você, somos nós. Reconheça e Deus virá ao teu socorro. Se você ficar jogando a culpa nos outros, do seu ministério, Deus não vai socorrer você. Você vai ficar fraco, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é nessa força. E se Ele vê você botando a culpa nos outros por causa do seu ministério, Deus vai ficar triste com você. E a tristeza de Deus é a sua fraqueza. Está na Bíblia isso. Deus abençoe todos. Fiquem firmes e constantes no Senhor. A paz do Senhor, igreja.